Bom, pessoal, conversar com vocês um pouquinho aqui sobre o que existem de regras no Brasil que uma mulher possa doar os seus óvulos. Então, existem algumas normas que são importantes de serem seguidas, começando pela idade. Então, a idade máxima para que exista a doação de óvulos no Brasil, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, é de 35 anos. Então, isso é sempre uma dúvida que gera. A paciente até 35 anos e 11 meses, teoricamente, ela pode doar, mas uma vez que ela complete 36 anos, não pode mais. Então, menos de 35 anos, primeira regra. Segunda regra, muito importante: não é permitido a doação de óvulos por dinheiro, ou seja, não é permitido ter lucro com doação de óvulos. Então, existem apenas duas modalidades de doação que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Modalidade número 1 chama-se doação altruísta, ou seja, uma paciente ela vai doar os seus óvulos para tentar realizar, para viabilizar o sonho de outras famílias que não possam ter filhos com óvulos próprios. A modalidade número 2 seria a doação que a gente chama de compartilhada. O que é isso? É uma paciente que tem uma indicação de fazer um tratamento de fertilização in vitro, mas que ela não tenha recursos para fazer esse tratamento. O Conselho permite que ela doe parte da resposta dos seus óvulos para que isso viabilize o tratamento. Então, um casal que vai ser o casal receptor desses óvulos, ele vai bancar o tratamento dessa paciente que está doando. São as duas modalidades permitidas. Pontos importantes também que nós temos sempre que lembrar quando a gente fala de doações de óvulos. A doação aqui no Brasil ela tem que ser anônima, ou seja, não é permitido que a gente quebre o anonimato entre a doadora e a receptora. Então, a doadora não sabe quem é a receptora e a receptora não sabe quem é a doadora. Outro ponto importante aqui no Brasil é que a doação de óvulos, as doadoras, elas devem ser rastreadas por uma série de condições que elas não podem ter. Então, são feitos inúmeros testes para doenças infecto-parasitárias para garantirem que aquela doadora não tenha nenhuma dessas doenças, como por exemplo HIV, hepatite B, C, entre outras várias, e é feito um histórico dessa paciente, um exame físico, para que a gente constate que essa paciente não tenha nenhuma história familiar mais importante para determinadas doenças. Existem algumas outras questões que são muito debatidas nessa questão da doação, que dizem respeito à realização do cariótipo da doadora, ou seja, a testagem genética dessa doadora, que deve ser normal, e a pesquisa de doenças monogênicas, como por exemplo fibrose cística, síndrome do X frágil, entre outras, que não são obrigatórias, porque são síndromes raras, mas existem alguns testes que podem ser oferecidos, que são chamados os testes de compatibilidade genética. Do ponto de vista prático, outros pontos que devem ser relembrados não é permitida a doação entre conhecidos aqui no Brasil, ou seja, uma irmã não pode doar para outra, um familiar não pode, uma filha não pode doar para a mãe, etc. E nem uma amiga doar para outra. Esse é outro ponto que é importante e tem que ser lembrado aqui. Em termos de regras de legalidade para a doação, existe uma outra questão que é sempre lembrada nas normas do Conselho Federal de Medicina, que dizem respeito à rastreabilidade das doadoras, ou seja, essa doadora ela não pode sair doando de forma indiscriminada. Você tem que controlar a doação, ela só pode ser feita uma vez para casais distintos por área de 1 milhão de habitantes. Então você tem que controlar o local onde foi feita essa doação para você evitar que tenham bebês, embriões gerados dos óvulos dessa doadora para pacientes que estejam em áreas próximas, digamos assim, para evitar o encontro de meio-irmãos genéticos.
Então tudo isso é feito com muito cuidado e com muita atenção para que a gente consiga garantir o maior razoabilidade possível a execuibilidade do processo, né? Que o processo ocorra e transcorra de forma segura tanto para a doadora quanto para a receptora.